Hoje à noite nós vamos, uma vez mais, na nossa série Luz para a Vida, vamos tratar das palavras de Jesus que está em Mateus, capítulo de número 6, versículos do 19 ao 21. Como na semana passada, eu não vou ler os versículos, para eu ganhar tempo. Eu estou aqui numa batalha, num treinamento, para acabar nossas reuniões às 9 horas. É uma luta para mim. Eu disse que não tinha luta, agora eu tenho uma luta. Então, mas a ideia é a seguinte: você leia em casa depois, Mateus 6, 19 a 21. E o centro desse texto ajuntai tesouros no céu. Então, essa é a temática que nós vamos tratar dentro do texto de Mateus 6, 19 a 21. Ora, amados, essa palavra, esse texto inserido dentro do Sermão da Montanha, é um texto interessante e ele diz respeito a todas as pessoas, não tem idade aqui. Essa palavra de Jesus é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o ancião, para a anciã, é para todas as pessoas. Não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Eu me vejo na necessidade de definir aqui um pouquinho céu para quem não nos acompanha há muito tempo, né? Quem está há pouco tempo conosco. Eu busquei, dentro das escrituras bíblicas e fora das escrituras teológicas, fui também à pesquisa filosófica e tantos, como outros povos veem, né? Então, fui lá, para o islamismo. O céu é um jardim com vários rios, onde a pessoa tem um bem-estar maravilhoso. Isso é céu para eles, o que nós chamamos de paraíso, né? Na visão judaica, céu é a pessoa adquirir um estado de espírito e estar aprofundado dentro de um padrão espiritual em que ele tem shalom, ou seja, que está pleno, está tudo bem, está saudável, não tem perturbação. Então, de novo, nós vamos percebendo que tanto a visão islâmica quanto a judaica de céu é uma visão de bem-estar. Mas e aí nós vamos para a cultura japonesa? Como é que o japonês vai ver céu? Não fica muito longe disso, tá? Ainda que ele não tenha uma visão de paraíso, ele não tenha uma visão de arrebatamento da alma para um lugar específico, porque ele tem uma visão de reencarnação, mas céu para ele é estar bem. É a pessoa estar bem, isso é céu. Entende? Se a pessoa se sente bem, então adquiriu o céu. Olha que coisa interessante. No hinduísmo também, vai trabalhar dentro desse perfil, né? Em que se a alma está bem, se o sujeito está conectado com o todo, se ele está dentro de um padrão de harmonia, tanto entre os seus pares, os outros seres humanos, quanto com a natureza e com tudo que envolve a natureza, isso é céu. Aí está o céu. Mas afinal de contas, olhando para a Bíblia e lendo, estudando e se aprofundando, o que vem a ser céu? Bom, em primeiro lugar, céu não é um lugar físico, onde nós podemos dizer assim, está lá, ou está aqui, ou não. Céu é um estado de espírito. Na Bíblia, o céu é um estado de espírito. Por isso, Jesus ensinou a orar, venha o teu reino. Porque ele entendia que o reino de Deus é o reino dos céus. E céu aparece na Bíblia dando a ideia de imatéria. Imatéria, tudo que for imaterial é céu. Tudo que está para além da matéria, que saiu da matéria, é céu. Está dentro de um outro plano, está dentro de uma outra forma de vida, de uma outra dimensão de existência. Aí está o céu. Isso é a visão
que a Bíblia deixa para nós. E para Jesus, ele diz assim, ó, quando ele diz, ajuntai tesouro no céu, então ele está dizendo, ajuntai tesouro nas dimensões imateriais. E nas dimensões imateriais, no primeiro plano, nós vamos encontrar o quê? A nossa mente. É o primeiro plano de matéria. Onde está o nosso sonho, nosso pensamento, nossos desejos, nossas vontades, que trabalham dentro da nossa mente. Num plano mais alto de visão celestial, e eu não vou entrar aqui nessa noite, mas aqui dá uma temática extraordinária de estudos, porque Paulo escreveu e disse que nós não temos que guerrear contra a carne e o sangue, contra a matéria, mas sim contra as hostes, as potestades, nas regiões celestiais, nas regiões mentais. Nos combates da mente, entendeu? Entre desejos, vontades e contrariedades que maquinam no nosso entendimento. Paulo diz que é aí que se luta. Por muito tempo a gente achava que lutar na região celestial era uma guerra de anjinho e diabinho lá em cima, né? Nada a ver, entendeu? Não, são as hierarquias dos pensamentos. Quando nós falamos de anjo, arcanjo e todo esse figurativo, nós estamos tratando de pensamentos inferiores e pensamentos superiores, de pensamentos que se fixam e pensamentos que simplesmente passam e vão embora. E aí dá o combate. Mas como eu disse, o estudo dessa noite não é esse. Eu só estou chamando a sua atenção para a primeira dimensão celestial. A primeira dimensão de céu, e aí eu poderia aqui botar em paralelo aquilo que a gente aprendeu a vida toda. Tem o céu, tem o inferno. O que nós chamamos de inferno? Aquilo que bota a gente para baixo. E o que nós chamamos de céu? Aquilo que bota nós para cima. Entendeu? Estou bem, estou no céu. Estou para baixo, estou no inferno. E é isso mesmo que acontece. O inferno é uma vida perturbada, cheia de labores, de confusões, de tristezas, de angústia. E céu? Céu é um coração, uma mente apaziguada, entendeu? Cheia de bondade, cheia de graça, de virtudes boas. Aí está o céu. Esse é o primeiro estágio. Eu estou falando de estágios celestiais. Se você for conversar com um teólogo, ele diz que a Bíblia fala de 7 céus, entendeu? E eu só estou dando a primeira dimensão celestial. A segunda, mais próxima dessa, é a consciência, onde se instala a plenitude da paz ou a plenitude das guerras, das batalhas. Entendeu? Aonde fica o combate dos desejos que se inclinam para a carne e os desejos que se voltam para Deus. E que tem aquele combate, você quer ser melhor do que você é, no sentido de melhorar mesmo, entendeu? Não porque você quer aparecer, porque você quer se mostrar, não, você quer ser melhor, você quer evoluir. E aí está dentro do terreno da consciência, quando você vai atingindo novos limites. E a partir da conscientização, você governa os pensamentos. E faz as escolhas na luz da consciência. Aqui está uma pessoa espiritualizada, que vive nas regiões celestes. Você está me entendendo? Estou falando rápido assim para ganhar tempo, porque o assunto não é esse, é só para nós entrar lá no assunto. Então, quando Jesus diz assim, que nós devemos buscar ou entesourar, que nós devemos fazer algo de valor para nós, no reino ou nas regiões celestes, ele diz, trata mais das coisas que permanecem para a eternidade, logo, que fazem parte do teu ser de verdade, do teu eu sou. Cuida mais de ajuntar melhoria em ti mesmo, entesoura mais valores ao teu ser do que matéria. É isso que Jesus está falando.
Então, na sequência, nós vamos colocar aqui, eu coloquei um subtema: cuidado com as tuas motivações. Eu devo cuidar das minhas motivações e você das suas. Nós precisamos ter cuidado com as nossas motivações. Um exame aprofundado do texto de Mateus 5, 6 e 7, que é o conhecido Sermão da Montanha de Jesus Cristo, nós vamos descobrir que esse texto, o que ele mais trata são das motivações e intenções do ser humano. É o assunto central de Jesus. Por isso eu coloquei aqui, como Jesus diz que é para entesourar no céu e não na terra, e nós poderíamos então ler assim: entesoure na imatéria mais do que você pensa em entesourar na matéria. Nesse sentido, ao invés de empregar todo o teu esforço para ter dinheiro, empregue todo o teu esforço para ser justo. Ao invés de empregar todo o teu esforço para ter mais uma casa para você, entendeu? Jesus está dizendo: empregue todo o teu esforço para amar mais. Ao invés de você se esforçar muito, que é, olha, levantamos cedo, cumprimos o horário, corremos e caprichamos, não falhamos, não é assim? No emprego, por quê? Porque nós queremos comprar o nosso novo carro. Jesus disse: ao invés dessa dedicação, ele não está mandando negligenciar isso, ele só está dizendo assim: as tuas energias devem ser gastas mais para você se exercitar na misericórdia, na bondade, nas coisas que se eternizam em ti, porque o carro vai se acabar, o dinheiro vai ficar para trás, a casa vai ficar também. Como disse Jó, vamos pegar a psicologia do Jó e dizer: ó, nu eu vim a este mundo e nu eu sairei daqui. Ai, irmão Deus, mas a gente leva uma roupinha no caixão, e os bichinhos ali embaixo da terra vão comer tudo, entendeu? Vão devorar, tá? E se for cremado, então é uma faísquinha, só incendeia o forno lá e o sujeito sumiu, entendeu? Virou pó, não é assim? E nós passamos às vezes uma vida correndo atrás do pó, correndo atrás das coisas que perecem. Olha só, parênteses, eu não estou dizendo que você não possa adquirir, que você não tenha que adquirir. Eu só estou dizendo que as suas energias não devem se esgotar na busca da matéria, mas deve você gastar muito mais energia na busca do que se eterniza. E o que se eterniza, hein? O que vira em nós para a eternidade? Como é que eu coloco, hein? Um tesourinho na imatéria. Como é que eu vou entesourando na imatéria? Nós precisamos aprender isso. Entendeu? Vamos adiante. Nós não devemos fazer boas obras para aparecer para os outros, porque uma forma de entesourar na imatéria, ou nos céus, é fazer caridade. Se você quer acumular valores que vão pesar na hora de você ir embora daqui, e que vão te acompanhar, porque a Bíblia diz que as obras dos justos os acompanham. A obra vai junto, entendeu? Se a obra é boa, se o que você fez é caridade, é bondade, entendeu? Aquilo que eu já falei aqui, você repartiu o pão com o faminto, deu água para o sedento, cobriu o nu. Se as obras são boas, elas te acompanharão para a eternidade. Você sabia, como eu disse, a casa fica, o carro fica, o dinheiro fica, todo o patrimônio fica, mas as obras acompanham. As obras vão junto. As obras sobem. As obras chegam diante do Altíssimo. Então, uma forma de entesourar nos céus é fazer caridade. E fazer caridade com boa motivação.
Ou seja, não fazer para aparecer, como nós vimos na semana passada. Usar das práticas secretas, que é a sequência do nosso assunto. O segundo assunto aqui. Tudo que você fizer para acumular no céu, faça de forma secreta. Deixe que outro fale, aquele que foi abençoado, que fale de você. Não é você que tem que tocar trombeta. Eu abençoei ele. Não, porque eu fui lá e aquela roupa que ele está usando foi eu que dei. Irmãos, eu tenho um coração bondoso. Tem gente que fala assim, né? Não é o outro que diz que o coração dele é bondoso, é ele que diz. O meu coração é bondoso, eu sou uma pessoa boa. O que eu conheço de gente boa, que tem raiva do outro e não perdoa, e é boa. Entendeu? Teve uma vez, acho que foi para mim e para o Jair, que uma vez o sujeito chegou, foi, né? O sujeito chegou para nós, não, eu sou uma pessoa boa, porque isso, aquilo, aquele outro, e daqui a pouco estava fazendo uma atrapalhada e tinha uma raiva, tinha ódio dentro do coração, olha só. Então, veja bem, entesourar no céu requer que nós sigamos as práticas secretas. Eu entesouro no céu fazendo o que aprendemos na semana passada, orando, jejuando para fazer com que a minha carne se abata e o meu espírito seja elevado, né? Então, essa evolução se dá quando eu deixo de satisfazer a carne e eu passo a satisfazer o espírito, jejuando e sendo caridoso, só que praticando a caridade de uma forma oculta, ou seja, de uma forma que o que a minha mão direita faz, não saiba a minha esquerda. Eu não vou alardear. Deixa que o abençoado, você abençoou, quando você dá um pão, quando você dá uma água, quando você dá uma roupa, quando você faz um bem para o outro, você está abençoando. E nesse sentido, você está imitando o próprio Deus, que nos deu todas as coisas e não nos cobrou nada. Tudo que temos, o Criador deu para nós, veio gratuitamente. Você já pensou que as coisas que existem hoje, meu Deus, mas eu tenho comida porque eu comprei. Você comprou, porque nós estamos vivendo em uma sociedade moderna que não quer plantar. Mas você sabia que se você fizer um canteiro no meio daquele canteiro da rua ali, você colhe? Teve um abençoado que teve a ideia de ali onde eram os correios, dentro daqueles tubos lá, eles começaram a plantar. E tem uma hortinha ali que todo mundo pode colher. Olha que coisa legal. Porque se você plantar, você colhe. Se você procurar por água, você tem água gratuita. E todos os recursos que tem na terra, nós às vezes precisamos suar muito para adquirir alguma coisa, porque estamos dentro de um padrão que não é o natural. Um padrão que foi criado dentro da sociedade, que é uma sociedade capitalista, consumista, e por isso que a gente trabalha muito. Eu fico pensando, se o meu avô vivesse, ele seria muito rico, porque eles viviam com uma migalhinha, não tinha essa coisa que é hoje. Se ele vivesse hoje, dentro do padrão que ele vivia, ele plantava a verdurinha dele, ele plantava lá a mandioca, plantava a batata doce, plantava todas as coisas ali, colhiam, quase nada eles compravam. Nós mudamos o padrão, queremos o grande centro, o acumulado social dentro de um espaço pequeno de terra. Veja, que Itajaí tem terra lá para os 12, para a paciência, ninguém quer, né? A turma quer é aqui, até que hoje estão querendo, lá na paciência. Mas o que a turma quer? Ela quer aqui, ó. Então tem que levantar grandes edifícios e tudo fica caro. Porque olha a multidão aqui para comer e não planta. Olha a multidão para ter água que tem que ser tratada. Por quê? Porque é muita gente no mesmo lugar. Mas se nós espalhássemos como era o projeto e o plano primitivo, nós teríamos tudo gratuitamente, sabia?
botando semente ali e colhendo, cavando um poço e bebendo, pegando da bica lá que vem do morro e tomando. Era assim que era para ser. Mas nós estamos em outro tipo de sociedade, que foi modernizada e que mudou o esquema. Como fazer nessa sociedade? Eu preciso, primeiro, usar os recursos que eu tenho para abençoar o que não tem. Eu preciso viver dentro dessa sociedade consumista, capitalista, individualista, egocentrista. Eu preciso viver na consciência crística e começar a olhar um pouquinho para o lado, se é que eu estou buscando uma vida melhor. Porque também, se eu me entregar ao egoísmo e querer, eu cuido da minha vida e acabou-se, cada um cuida da sua, eu entesouro na terra e não entesouro no céu. A consequência é doença. Não entesourei no céu, adoeço. Não entesourei no céu, tenho medo de ir embora. Não entesourei no céu, sou empobrecido no espírito, no aspecto de não ter nenhuma graça em mim mesmo. É assim que funciona. Então Jesus diz, ajuntai tesouro no céu. Ora, como é que eu entesouro? Fazendo o bem, por amor e não por reconhecimento. Faça o bem, faça o bem para o outro, o quanto você puder. Eu resumi para os meus netos, eu estou com vontade de escrever aí, ou de fazer um canal novo no YouTube, para botar lá a minha conversa com os meus netos. E eu resumi para eles a Bíblia toda. Eu disse, filhos, vocês não precisam ter preocupação de saber tudo que o vô sabe, nem de pesquisar tudo que o vô já pesquisou, e agora eu vou servir vocês também com essa dádiva. O resumo da Bíblia toda é, faça o bem. Se você não souber nada do Apocalipse, nada do Isaías, se você não souber nada do Gênesis, não sabe nada do Êxodo, do Levítico, do Números, entendeu? Mas você for um praticante do bem, você vai conhecer o teu Senhor e vai habitar com o teu Salvador. Mano, se você pode afirmar isso? Posso, não vou te dar agora não, mas você vai lá ler os evangelhos e você vai encontrar. Vinde benditos do Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e tu me destes de comer. Estive nu e me vestistes. Fui estrangeiro e tu me hospedaste. Estive preso e tu foi lá me ver. E agora, olha só a expressão do Cristo. Então dirão os justos. Para aí, por que eles são justos? Por que ele chama essa gente de justos? Porque eles aceitaram Jesus como Salvador? Sim ou não? Não. Porque eles fizeram bem. Aí dirão os justos, Senhor, quando é que te vimos com fome? Ou com sede? Ou estrangeiro? Ou doente? Ou preso? Quando é que nós te vimos, Senhor? Dessa maneira, nós nunca te vimos assim. Eles não conheciam nem o nome de Jesus. Você está entendendo? Ele disse, então eu direi, quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus. Pequeninos irmãos meus. Católicos? Evangélicos? Espíritas? É dos amigos de Jesus? Não. Qualquer ser humano é irmão meu porque é um humano. Por isso ele se coloca como filho do homem. Um filho da humanidade. Quando fizestes a qualquer filho da humanidade, a mim o fizestes. Desse pão para um faminto, fizeste para mim. Olha o que ele está dizendo. O rei dirá. E eles então vão conhecer Jesus face a face, pela prática do bem. Então não me venha para cá com textos isolados dizendo que salvação não é por obras.
Porque como diz Tiago, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. A fé sem obras é morta. Fé sem obra não vale nada. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado nas águas, mas eu sou uma coisa ruim. Eu vejo um com fome e não dou pão. Eu vejo um com sede e eu não dou água. Sabe o que ele vai chamar? Está escrito no Evangelho? E direi aos outros, aos da minha esquerda, que ele está falando de separação. Ele disse, e direi aos da esquerda. Não tem nada a ver com política, tá? Era só uma demonstração de... entendeu? De destra e sextra. Era só uma separação de direita e esquerda. Ele tem que botar um para cá, outro para cá. E ele disse, e direi aos que estiverem aqui à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Malditos, amaldiçoados. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, e assim sucessivamente. Então, fica aqui, para concluir dentro desse assunto, na parábola do rico e do Lázaro. O rico foi para um lugar de tormento, e o Lázaro foi para um paraíso na linguagem hebraica. Jesus usou uma figura que eles conheciam, todos os orientais, dentro da cultura deles. O Lázaro vai para o paraíso e o rico vai para um lugar de tormento. A pergunta que se faz é a seguinte: quais eram os pecados do rico? Ele foi para lá porque era adúltero? Não, a Escritura não o apresenta como adúltero. Ele foi porque era ladrão? Não. Ele foi porque não honrou pai e mãe? Não. Por que ele foi para lá? Porque todos os dias o Lázaro estava no portão dele, enquanto ele se banqueteava. E o Lázaro com fome. E o Lázaro estava ali ferido, precisando de tratamento. E ele... diz a Bíblia que festejava regaladamente, esplendidamente, aproveitou todos os recursos e passou pelo Lázaro vários e vários dias, bem no portão dele, e não fez nada. E não fez nada. Mais tarde o Pedro escreve e ele diz, aquele que sabe fazer o bem, pode fazer o bem, e não faz, comete pecado. Você está entendendo? A questão não é roubar, a questão não é adulterar, a questão não é fazer um monte de coisa que as pessoas têm medo de fazer. A questão é que se eu não te faço bem, eu sou maldito. Ora, o Sermão da Montanha começa com abençoados, benditos, bem-aventurados. Ele começa com bem-aventurantes, ou seja, os que fazem o bem, os que são mansos, os que são misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, as pessoas boas por dentro, cuja região celestial está cheia da graça divina. Aleluia! Essa é a grande verdade. Você entende? Então, não erre, eu estou te dando verdades que muitos pastores não têm coragem de falar. Vir aqui na frente dizer aceitei Jesus não é nada. Isso é ritualismo, isso é religiosidade. Isso não está registrado no céu. Jesus nunca fez isso, os apóstolos nunca fizeram. Me mostra um texto dos apóstolos perguntando, quer aceitar Jesus? Se um dos apóstolos visse nós oferecendo para o outro, quer aceitar Jesus, ele corria conosco. O Paulo nos registraria da cara. Ele dizia, para com isso, isso está errado. Você entende o que eu estou falando? Pratique o bem. Acumule nos céus, fazendo o bem, praticando o bem. Invista, terceiro ponto aqui, invista em coisas que têm valor
eterno. Eu anotei aqui, tesouros no céu, trata-se de amor, bondade, caridade, justiça e outras virtudes semelhantes a estas. Todas as vezes que você amar, que você for bondoso, que for um pacificador, que praticar a justiça. E quando eu falo de praticar a justiça, eu não estou falando de ser um xerife dentro da sociedade humana. Eu estou falando de, no dia a dia, no mínimo, o mínimo do mínimo, seja verdadeiro. Entendeu? Seja sincero. Se você prometeu, cumpra. Se você está devendo, pague. Faça as coisas mínimas. Justiça está dentro desse padrão. Também, dentro daquilo que é a prática do bem, Jesus também chama essa prática do bem de repartir, de ajudar, de melhorar a vida de alguém. Ele chama também de justiça. Quando ele diz, olha, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Porque quem assim pratica a justiça, já ganhou a sua recompensa. Nós não temos que fazer nada para ninguém olhar. É uma questão de consciência. Em mim tem que existir a consciência do que é bom e do que é mal. É bom mentir? Essa consciência tem que estar em mim. Não é bom mentir. E por que as pessoas mentem? É bom falar a verdade? É bom ser verdadeiro, ser sincero? Sim. A verdade é libertadora, a verdade é extraordinária. E por que as pessoas deixam de falar a verdade? E tendem mais a falar a mentira? Porque elas estão entesourando na terra. Mas nós somos chamados a entesourar nos céus. Oh, que coisa maravilhosa! Essas coisas, a prática do amor, a prática da justiça, a prática de fazer o bem ao próximo, de ajudar o necessitado, essas coisas trazem alegria e realização, além de agradar a Deus. Eu faço essas coisas e eu me alegro. Você já percebeu? Você não deve ir lá fazer por causa da sua alegria, mas é inevitável que você, fazendo o bem, não fique alegre. A prática do bem nos sara de enfermidade. O amor cura feridas. O exercício misericordioso nos enche de força. Oh, bendito seja Deus! Tem pessoa que saiu da cama só por perdoar o outro. Há pessoas que foram curadas de doenças terríveis só porque começaram a se exercitar da bondade, começaram a olhar para o outro com outro olhar, começaram a agir de forma bondosa, misericordiosa, longânima, perdoadora, e foram sarados. O salmista diz, olha, há coisas que a gente faz na presença de Deus que restaura até os nossos ossos. Ele fala de confissões. A confissão é um deixar a mentira e passar a falar a verdade. Isso é o resultado da confissão. Enquanto eu escondo meus erros, escondo minhas falhas, e egoisticamente me apresento como uma pessoa do bem, e lá dentro de mim eu estou cheio de práticas maldosas, pensamentos maldosos, e aí eu caio em vários erros, vários pecados, e adoeço. E às vezes os médicos procuram, e com toda a tecnologia que temos na área da medicina, às vezes o médico não acha nada, diz, eu não sei. Mas doutor, eu não suporto mais a dor. Conheci uma pessoa com dor no peito, que tinha sensação de estar sangrando por dentro. E ultrassonografia, e ressonância magnética, e o médico disse, não tem nada. Não tem nada. E aí, numa conversa pastoral,
O sujeito abriu o coração. E quando abriu o coração, ele estava cheio de erros. Estava como Davi, o rei de Israel, que tinha adulterado e tinha sido responsável pela morte de um homem. E o Davi diz num dos salmos: enquanto eu me calei, eu fiquei quietinho, eu fiquei me escondendo, eu fiquei não querendo que ninguém visse o meu pecado, o meu erro. Ele disse: enquanto eu escondi, os meus ossos se secaram. Eu perdi as forças, eu me acabei. Ele disse: até que eu fui a Deus e eu confessei os meus erros. E eu disse: ah, Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Ele fez como pródigo: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores, Pai, dos teus servos. Eu preciso de ajuda. Ele disse: ah, e eu confessei o meu pecado, e o meu espírito reviveu. O Senhor tornou-me a dar a alegria da salvação, e os meus ossos foram curados, e a minha força voltou em mim. Bendito é o Senhor. Eu fui curado, eu fui restaurado. Faça o bem, fale a verdade, seja uma pessoa sincera. Glória a Deus. Não faça nada menos do que isso, e Deus restaurará você. Deus te ajudará, desde o amanhecer do dia até o anoitecer. A glória do Senhor estará sobre ti, e tu serás uma bênção na terra. É isso que a Escritura bota para nós. Então, quando Jesus diz entesoura no céu, Ele está falando dessa evolução interna, que Ele também chama de novo nascimento, uma restauração do próprio eu sou, a renovação do nosso ser, a evolução da nossa consciência. Isso é espiritualidade. Que Deus nos ajude a alcançar esse estágio. Por último, ainda quero comentar o equilíbrio e a perspectiva. Nessa busca por Deus, por entesourar no céu, por fazer as coisas certas, nós devemos buscar equilíbrio e ter uma perspectiva correta das coisas. Não fique esperando que Deus vai dar carro novo para ti, porque é mentira. Entendeu? Ah, irmão, mas eu conheço uma pessoa que deu um testemunho, Deus deu uma casa, Deus deu um carro. É mentira. Mas, irmão, Deus, é mentira. Deus deu força, Deus deu sabedoria, e Ele trabalhou, e Ele conseguiu. No embalo das igrejas, Ele diz que foi Deus que deu. Ele foi embalado psicologicamente, e aí ele perde a noção de que foi uma conquista, que teve economia, que teve um apertozinho daqui, outro de lá, né, Nilton? Que muitas vezes não vai fazer o lanchinho, entendeu? Não é assim, Neymar? Economiza aqui, economiza ali, e aí compra o terreninho. Aí vai administrando o dinheirinho, né? Às vezes ele não administra melhor, é ela que administra. Reparte, faz a esposa conhecer o teu recurso. Tem marido que esconde o salário da esposa. Entendeu? Eu sou um homem bem sucedido, porque eu comecei a deixar a minha esposa administrar o meu dinheiro. Eu recebo, entrego para ela, ela guarda tudo, ela que faz tudo. Eu não sei nem a senha do banco. Railton trabalha conosco, quando precisa de um vale, eu disse: ó, tem que falar com a Gui, não é comigo. Ela é tão sábia que não deixa um dinheirinho na minha carteira. Mas é sabedoria, entendeu? É sabedoria. Se ficar na tua carteira, tu gasta. E é verdade, entendeu? Então, a administração. Aí administrou Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto, ela é de minha autoria. Diz, ó, resolve os teus problemas e Deus cuida de ti.
Tem gente que vem para a igreja para Deus resolver. Tem os cultos da vitória, né? Que bobajada, meu Deus. Os cultos da vitória. Nós vamos culto da vitória. O cara é todo atrapalhado e ele quer vitória, não sei no quê. Entendeu? Tem um irmão que vai para a campanha para aniquilar o carnê da dívida, só para ir lá fazer outro. É porque eles falam 7 dias para aniquilamento do carnê. Entendeu? Oração, jejum, tá? No fim dos 7 dias, o testemunho, olha, consegui pagar a minha dívida. No outro dia vai lá, faz outra dívida, compra uma Bíblia, entende? Mais 10 carnê. Ei, não é assim que funciona, não é assim. A Escritura ensina tudo para nós, mas não é a aula de hoje. Só que dentro desse padrão de vida elaborado, com perspectiva, com alvo, com objetivo, com sobriedade. Sobriedade é equilíbrio. Entendeu? Nós entesouramos no céu. Ao entesourar nos céus, nós começamos a administrar também as coisas materiais. E aí dá certo. Aí dá certo. Porque se você entesoura no céu, primeiro você se conscientiza que não pode gastar mais do que ganha. Certo? Isso é consciência. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então não pode vir 1000 cartão de crédito. O homem sábio, a mulher sábia, chegou pelo correio, porque os bancos oferecem, né? Olha, você foi premiado para ganhar aqui esse cartãozinho. Aí o tolo vai lá, destrava lá, bota a senha e vai gastar. E aí depois fica todo endividado. O ladino pega a tesoura, corta o cartão. Joga no lixo, eu não pedi cartão nenhum, não estou pedindo prêmio, não me inscrevi para ganhar prêmio de cartão. Entendeu? Aí é consciência, entesouramento no céu. E o que vai acontecer? Acaba também tendo na terra. Oh, tem uma canção que diz: bendito serei em todos os lugares, no céu, na terra, em todo lugar. Eu serei bendito, porque entesourei no céu. A lição que nós podemos aprender dentro do contexto, para encerrar, é que devemos investir em coisas que importam. Não viva uma vida centrada no egoísmo. Não. Pense nos outros. Faça o bem ao próximo. Agradar a Deus, você sabe como é que é? Eu tenho um resumo para tudo que a Bíblia fala de agradar a Deus. Miqueias 6, 8. Ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti. Como é que eu faço para agradar a Deus? Eu queria saber o que Deus quer de mim. Não tem? Você já fez essa pergunta? Vieram vários para mim. Irmão Adilson, como é que eu faço para agradar a Deus? Eu digo, é simples. Tem um resumo. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele fez um resumo. Olha só. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, fazer o bem, a praticar o bem, entendeu? E andes humildemente com o teu Deus. Pronto. 3 coisinhas. 3 coisinhas. Está resumido de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? 3 coisinhas. Seja justo. Pratique a justiça. Ame fazer o bem. E seja, ou andes, você já viu aqueles irmãos que oram bastante nos montes, como eles são exaltados? Já viram? Passei essa madrugada no monte. Hoje Jeová vai me usar para acabar com essa bandalheira que tem em Itajaí. Acaba com nada. Entendeu? Irmão, faz uma semana que eu estou jejuando. Hoje o culto aqui vai pegar fogo. Não incendiou nada. Você entendeu? E assim vai. Um dia um desses sentou-se perto de mim. Ele tinha que pregar 3 dias. Eu fui lá ouvir ele. E ele sentou-se do meu lado. Rapaz, passei 15 dias jejuando para essa reunião de hoje à noite. Quando foi pregar, não aconteceu nada. Ele foi todo exaltado para frente do púlpito. Quando saiu, que sentou-se ali no meu lado de novo, disse: olha, nunca mais vou pregar. Ele tinha mais 2 dias para pregar. Nunca mais vou pregar. Eu disse: por quê, rapaz? Ele disse: meu Deus, rapaz, jejuei. Eu fui para o monte e não aconteceu nada aqui hoje. Eu disse: como Deus é bom, né? Como Deus ama você, né? Ele disse: como assim?
Eu disse, é que se ele fizesse alguma maravilha aqui hoje, tu ia se achar o bam, bam, bam. Ninguém ia te suportar. Entendeu? Nosso amigo já foi embora. Ele já foi. Mas era nosso amigo. Entendeu? E aí no dia seguinte, ele veio humildezinho. Eu estava lá de novo, ajoelhado no lado dele, porque lá a gente, antes de começar a reunião, se ajoelhava, né? E aí no lado dele eu só escutava ele dizer, oh Deus, tem misericórdia de mim. Aí eu pensei, eu disse, se ontem ele tivesse vindo desse jeito, ele tinha ido embora do jeito que veio. Entendeu? Se ele tivesse vindo humilde, ele ia embora cheio de alegria. Mas ele veio exaltado, foi embora humilhado. Porque o que se humilha, Deus exalta. E o exaltado, Deus humilha. Então o segredo é ande humildemente com o Senhor teu Deus. Conclusão, desfrute das coisas boas. Quando eu falo de ajuntar tesouro no céu, não estou dizendo que você não pode ter as coisas boas aqui na terra. O que eu estou dizendo é que você não bote a sua confiança nas coisas boas da terra. Não pense que o que tem de bom na terra é só para ti. Não. Agora, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e você andar como Deus pede, então você pode desfrutar de tudo que tem de bom nessa terra, do melhor da terra. Pode desfrutar. Mas, irmão Adilson, eu posso ir na praia? Pode. Irmão Adilson, eu posso beber um vinhozinho daquele do Porto? Pode. Irmão Adilson, eu posso tomar uma cervejinha da melhor que existe? Olha o que eu estou dizendo, tem que ter coragem, viu, irmão? Pode. Entendeu? E o que mais que tu quer? Irmão Adilson, um minhãozinho assim, ó, com uma caipirinha. Coisa boa, me convida. Entendeu? Então, ei, você entende o que eu estou falando? Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Nós estamos aqui trabalhando com ciência. Aproveite o que é bom, mas com sobriedade e perspectiva. Temos um objetivo. Até quando nos divertimos, até quando saboreamos os sabores da terra, até quando sentimos os aromas espalhados por aí, quer seja de tempero, de flores ou de outra coisa que seja, nós precisamos entender que somos de Deus, que pertencemos a Deus e que fazemos parte de uma grande família de Deus. Conclusão, eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você leve ela para casa e que não haja na terra ninguém mais feliz do que você. Como assim, irmãos? Não, só tem igual. Que todos sejamos igualmente alegres, que vivamos uma vida prazerosa, que o nome do Senhor seja glorificado no nosso viver. Que as pessoas olhem para mim, olhem para você e digam assim, meu, eu quero ser como aquela pessoa ali. Que pessoa, essa pessoa tem um brilho, essa pessoa tem uma alegria, tem energia, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, isso é cheio de bondade, Deus está com essa pessoa. Que eles possam se aproximar de nós para perguntar, vem cá, como é que tu tem uma vida tão alegre? Como é que tu é tão feliz? E que cada um de nós saiba responder a razão da nossa fé e o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra que te deixo e vamos agradecer ao Senhor nesse momento.